Ele mostra disponibilidade mesmo em meio às nossas fraquezas. Aleluia! Isso é muito grande. Eu venho com as irmãs testemunhar, e eu fico olhando e fico dizendo: Jesus, como a tua graça nos alcança. Como a tua graça nos alcança e nos abençoa. Porque a graça e a bênção do Senhor é tão grande. E cada vez parece que a gente se surpreende com uma bênção aqui, o Senhor ainda faz mais. Jesus, o que eu posso entregar? É tão pouco que eu faço, é tão pouco que eu entrego. O que é que eu posso fazer para entregar mais? Porque dentro das minhas limitações, o que eu faço é tão pouco. E o Senhor, a tua fidelidade é tão grande que nos constrange. E para essa noite, eu confesso, essa semana eu estava conversando com a missionária Tati, dizendo a ela que Jesus não me faça nunca passar pela experiência de chegar no culto e ele mudar a mensagem, porque ele sabe que a serva aqui, o vaso é pequeno, né? Eu já fico nervosa só de ler um convite. Imagine estar num culto e Deus mudar toda uma mensagem, gente. O Senhor sabe que o vaso é pequenininho, mas não dá para passar por isso. E hoje, quando eu recebi o convite, o Senhor tinha colocado uma mensagem no meu coração, e esta tarde o Senhor mudou, foi tudo que eu estou aqui sem entender. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Eu quero convidar a igreja para estar lendo comigo, sentados mesmo, tá? Marcos capítulo 5. É uma leitura conhecida e longa, mas é necessário para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21, acerca de Jairo, da experiência de Jairo. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 21. O texto diz assim, do 21 a gente vai ler até o versículo 36. Aleluia. O versículo diz assim, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e instantaneamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe sobre ela as suas mãos, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que lhe sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre deste mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Até aqui. Aleluia! E nós ouvimos muitas mensagens sobre esse texto, e eu confesso aos irmãos que nesse texto especificamente, nessa passagem especificamente, a gente sempre ouve falar sobre a mulher do fluxo de sangue, mas a história não é sobre ela. Ela entra no meio de uma história que está acontecendo. A história é sobre a filha de Jairo. A história é sobre a vida de Jairo. E a Bíblia vai dizer
ele era o principal da sinagoga. A sinagoga, como os irmãos sabem, elas foram instituídas na época em que o exílio babilônico aconteceu. Como o templo, a distância para Jerusalém era muito grande, então os irmãos se reuniam a partir dessa família, desde os tempos de Esdras. Se reuniam em torno de 10 famílias e a partir dali eles se reuniam para estudarem a Torá e para adorarem a Deus. E nesse tempo, quem fazia isso? Não havia pastores, não havia presbíteros. E quem era responsável pela liturgia do culto, por todo o convidar o pregador, convidar alguém para estar ali, era o principal da sinagoga. Em algumas versões fala príncipe da sinagoga. E Jairo era um desses príncipes. Jairo era uma dessas pessoas responsável pelo convidar o pregador e a liturgia do culto. Só que, como havia uma proximidade muito grande entre os fariseus e entre os príncipes das sinagogas, acredita-se que o fato de Jairo, quando encontra Jesus, como nós lemos aqui no texto, encontrar Jesus e se prostrar e adorar, significava muito, porque eles não acreditavam, os fariseus não acreditavam no que Jesus ensinava, os fariseus não acreditavam no que Jesus praticava. E a Bíblia vai nos dizer, aqui no texto que nós lemos, que Jairo ele sai de casa com um propósito. Jairo sai de casa com o propósito de encontrar a solução para a sua vida que estava enferma. Não qualquer enfermidade, à beira da morte. O texto diz à beira da morte. E quando Jairo chega para Jesus e o convida para ir à sua casa, algo que talvez Jairo não esperasse aconteceu. Jesus aceitou o convite. Quando a gente planeja algo que o céu aprova, é maravilhoso. Aleluia! É lindo quando a gente planeja algo em nosso coração e a gente entrega para Jesus e Jesus aprova o projeto e diz assim: aceito, eu vou. Vai que eu estou na frente, vai que eu aprovo, vai que eu estou contigo. E foi isso que aconteceu com Jairo. Só que Jairo não imaginava que dentro do projeto dele, dos planos dele, o próprio Jesus tinha algo para fazer de diferente. E quando eu estudava isso, o Senhor me falou algo que eu até anotei para não esquecer. Deus sempre tem experiências novas dentro de caminhos conhecidos. Sempre. Porque, entenda, Jairo veio da casa dele. A Bíblia não fala se ele sabia que Jesus onde estava, ali à beira do mar. Se ele sabia já antes de sair de casa, ou se ele soube quando ele estava no caminho procurando uma solução para a sua filha que ficou enferma. A Bíblia não dá esse detalhe. A Bíblia diz apenas que quando Jairo decidiu encontrar com Jesus, ele foi ao encontro dele. E o caminho da casa dele era um caminho conhecido. Jairo sabia, Jairo veio da casa, encontrou Jesus e ia para casa. O caminho era conhecido, ele sabia o caminho de casa, mas ele não tinha vivido a experiência de parar no meio do caminho para ver Jesus. Aleluia! Era um caminho conhecido, mas era uma experiência nova. A gente tem uma mania de acreditar que experiências novas só têm caminhos diferentes. Mas nessa noite o céu está nos dizendo: tem experiências diferentes em caminhos conhecidos. Experiências diferentes em caminhos já conhecidos. Aleluia! Não o caminho de casa mesmo, mas a experiência de voltar para casa com Jesus é diferente. A experiência de estar acompanhado de Jesus que está ali no projeto, à frente do projeto que eu apresentei a ele, é diferente. E era essa experiência que Jairo estava vivendo. Uma experiência nova em um caminho conhecido. Uma experiência nova em caminho conhecido. Uma experiência nova em caminho conhecido. É tão
Ele está contigo, não vai ser igual. O fato de Jesus estar comigo e com você, numa experiência, nunca vai deixar igual. Nunca. A gente passa por determinados desertos na nossa vida. Houve uma fase na minha vida que eu dizia: Jesus, eu já conheço o anjo da porta do deserto, porque não é possível. A gente só tem fase na vida da gente que a gente sai do deserto, quando a gente pensa: estou chegando no oásis, deserto de novo. Aí a gente fica: mas Deus, de novo? Não, peraí. Já conheço o anjo da porta. Tem desertos e a gente fica assim: Senhor, tem oração que a gente faz: Jesus, não, eu estou em desobediência, Jesus, me mostre, porque de novo, por esse caminho, de novo nessa página, a página não anda, Jesus, não. Me diga, é experiências novas, em caminhos conhecidos, é experiências novas. A gente olha e diz assim: Jesus, nesse deserto não tem mais nada para aprender, não, já passou, Jesus, já de novo. Não, tem alguma. Jesus, me revela a lição que eu estou vendo. Jesus, experiência nova experiência nova no caminho conhecido. E vamos adiante. A gente nessas lições que os textos nos traz, a gente vai dividi-la em 3 partes. O pedido é o texto, a fase número 1, que é quando Jairo encontra Jesus e ele aprova o seu projeto, que é isso que a gente já falou. Na fase 2, a gente vai ver que um projeto no caminho. O que é projeto no caminho? É porque Jairo esperava que Jesus fosse com ele para casa sem maiores interrupções, certo? Não, é um caminho conhecido, um caminho rápido. Tudo bem que tinha uma grande multidão, então ia ser um pouco mais lento, mas era o mesmo caminho, né? Aí eu imagino a situação. O texto vai dizer que no meio desse caminho Jesus se para a multidão por causa de uma mulher que o tocou. E nesse momento eu entendo Deus fazendo assim: Jair, senta aqui que eu vou te dar uma aula. Porque a gente vai entender que o milagre que Jair esperava para Jesus realizar na casa dele, ele senta de camarote para ver Deus operando na vida de uma mulher que para Jesus no meio do caminho. Entenda, Jair foi buscar Jesus para levar para casa para curar uma filha que estava à beira da morte. Só que no meio do caminho, Jesus é parado por uma mulher que estava sofrendo de uma doença, hemorragia, há muitos anos. E essa doença, ela estava tão grave que a Bíblia diz que a mulher já tinha perdido tudo o que possuía. Tudo o que possuía. Era uma mulher de posses, era uma mulher que tinha recursos, e tudo que tinha à mão para fazer, ela fez. A coisa foi tão séria que a Bíblia diz que a mulher, ela era conhecida não pelo nome dela, que a Bíblia nem cita o nome dela. A Bíblia fala o nome da dor dela. Era um fluxo de sangue. Você entende? Meu Deus. Que existem situações onde a gente se envolve tanto com a dor que a gente está vivendo, com a experiência traumática que a gente está vivendo, que a gente vai perdendo a nossa identidade. E a gente começa a ser conhecida como a triste, a angustiada, né? E era o caso dessa mulher. Ela não é fulana. Ela é a mulher do fluxo de sangue, a enferma, a doente. É aquela moça que estava doente, aquela enferma. Foi assim que Jairo viu Deus restaurando uma mulher. E Deus, quando ele restaura aquela mulher do fluxo de sangue, ele não estanca apenas a enfermidade, ele também restaura a sua identidade. Porque o texto diz que a primeira coisa que Jesus faz quando reconhece e diz assim: filha, a tua fé me salvou. Ele não a chama mais pelo nome da enfermidade, ele a chama de filha. Você entende que aquela mulher, que ela era chamada como a mulher do fluxo de sangue, ela não foi tratada apenas em sua
hemorragia, ela era separada da sociedade, porque ela era tida como impura. Ela não podia participar de reuniões, ela não podia ficar com a sua família. Por quê? Porque por questões de higiene, lembra lá de Levíticos, que as mulheres, quando estavam em seu período menstrual, ela era separada para não contaminar. E tudo que ela tocava era impuro. Tudo que ela tocava, não. Se uma mulher estiver numa casa e ela tocar numa cama, aquela cama se torna impura. Por causa de quê? Por causa da sua hemorragia. E esta mulher, por tantos anos, ficou marcada por causa de sua enfermidade. E ela ficou ali. E a primeira coisa que Jesus faz quando lhe cura o corpo, ele também lhe cura as emoções. Filha, a tua fé te salvou. Existem coisas que o céu vai nos curar, que quem está olhando acha que ele está curando apenas o corpo, não sabe o que ele está fazendo é de dentro para fora. Não, alguém vai achar assim, não, ele só restituiu ali a sua saúde. Não, ele só restituiu ali a parte externa. Nem acredita nisso, que Jesus não faz nada pela metade. Jesus, ele não precisa de plateia para mostrar a sua obra. Só que quando a obra que ele faz, ela é tão grande que é impossível que ela fique escondida. Quando Deus mostra, é impossível que alguém oculte aquilo que Deus mostra. Quando Deus trabalha, é impossível que só seja visto. Ah, mas foi de dentro para fora. Você está vendo o exterior, mas o interior você não tem noção. Quando a gente vê algo que o Senhor está trabalhando por fora, uma mudança por fora, você não tem noção da obra que foi por dentro. Não, as pessoas não têm noção que quando Deus ele trabalha em alguém, a mostra por fora. Alguém olha assim e diz, não, Deus é na vida daquela pessoa. Você não tem noção do quanto Deus tratou ali por dentro. Porque o que Deus trabalha não é para mostrar o homem, Deus trabalha para manifestar a sua glória. E a manifestação da sua glória não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aleluia! A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, quando alguém vê as saídas de vida para fora, é porque dentro tem vida. Aleluia. É impossível ter vida para fora e não ter para dentro. Impossível. Só tem vida para fora porque tem dentro. Aleluia. De fora para dentro não sai, mas de dentro para fora a gente vê a transformação. E não foi diferente. Imagine só, Jairo vendo toda aquela obra. Se Jairo é pentecostal igual nós, gente, Jairo já está planejando o culto de ação de graça, não é? Diga aí. Porque Jairo estava querendo o quê? Que Jesus fosse para a casa dele fazer o quê? Curar a filha dele. E no caminho para a casa dele, ele vê Jesus operando um milagre de cura na vida de uma mulher. E nesse ponto, eu vejo duas coisas. Uma, a humildade de Jairo de permanecer parado, vendo Deus trabalhar na vida de uma pessoa que chegou depois que ele.